Olá pessoal do Conversando com Sofia. Como vocês me conhecem, eu sou articulador de Sociologia e nessa edição eu não pude estar presente para a nossa live e é por isso que a minha contribuição vai ser gravada. Desculpem também o tom de minha voz, é que eu estou um pouco resfriado, gripado e por isso esse timbre diferente. A nossa aula é sobre o sujeito, né, e os movimentos sociais. A minha parte é focar muito mais no que é esse sujeito. E quando a gente pensa no sujeito, a gente vai pensar no sujeito pós-moderno, ou sujeito moderno, o sujeito contemporâneo, né? Existem vários sociólogos que se debruçam sobre o estudo do sujeito, né? Em diferentes contextos. Temos o Anthony Giddens, quando ele está tratando das tribulações do eu. Temos o próprio Foucault, temos o Pierre Bourdieu, o Bauman, que é bem trabalhado já aqui no nosso programa do PreUni e no Conversando com Sofia. E o Stuart Hall, né? Que também perpassa pela questão das identidades. Quando a gente vai falar do sujeito, na verdade a gente está falando das identidades, né? O conceito de identidade cultural e como essa identidade é construída. A priori a gente tem que lembrar que a identidade é uma coisa que não tem fim nem início, né? Ela é processual, ela é relativa, ela não é um dado, não é uma coisa em si, a identidade, né? Vamos trazer também hoje o debate, o Manuel Castells, né? E os seus tipos de identidade, né? Para Castells, nós temos as identidades, né? Do tipo legitimadora, do tipo projeto, né? E do tipo de resistência. Essa identidade de resistência é a identidade basicamente que é a essência da construção dos movimentos sociais. Ok, pessoal? A professora Priscila, né, a nossa querida articuladora de filosofia, que também é professora de história, ela vai se debruçar também sobre essa construção dos movimentos sociais, essas novas configurações, né? Então, garimpando aqui, pessoal, eu recomendo muito que vocês sempre façam exercício. Eu achei um artigo muito legal, né? Que é o artigo Nota sobre Identidade, Identidade no Contexto Contemporâneo, tá? Que tem 3 autoras, né? A Viviane Lopes, a Aline Silveira e Helena Maria, que são mestrandas do mestrado de Políticas Públicas, certo? Da Universidade Federal Fluminense, né? Provavelmente são sociólogas, antropólogas ou cientistas sociais, né? E elas trazem para a gente o tema da identidade bem amarradinho, bem já preparado. É um artigo de 8 páginas, fácil leitura. Recomendo que vocês, estudantes que estão se preparando para o Enem, busquem também esses artigos que a gente diz aqui, porque vai ajudar o seu repertório sociocultural na redação e vai ajudar bastante na sua compreensão, primeiro de mundo, de uma forma crítica, mas também nas resoluções de questão das ciências humanas em geral, né? Então vamos lá, né? Essas autoras, assim como esses autores mais clássicos que eu citei, estão preocupados com a questão da afirmação da identidade, né? E ela já vem trazendo aqui, ó, a identidade é algo inacabado, né? Essa ideia de uma identidade inacabada é uma ideia já há consenso no meio acadêmico, né, sobre esse debate, né? É por isso que a gente fala muito processos identitários, né?
Inclusive, convido vocês a estarem atentos aos grupos de pesquisa da Universidade Federal de Sergipe, né? Tem o GPIP, Grupo de Identidades e Processos Identitários e Poder, o qual eu faço parte. E a gente está sempre preocupado, né, com o tema das identidades e dos sujeitos. E quando a gente pensa em identidade do sujeito, a gente também está pensando as questões de poder, né? Lembram lá nas aulas do Pré-Uni sobre Weber, né? O que é poder? O poder é a probabilidade de encontrar obediência. O poder pode ser de vários tipos, carismático, legítimo, religioso, né? Se trata de fruto das relações sociais nessa conjuntura weberiana. As relações de poder também são estruturas estruturadas e estruturantes, né? São dadas a partir dessas estruturas, segundo a cosmovisão de Pierre Bourdieu. Então é isso, né? E destacar que nesse contexto global, contemporâneo, nós falamos sempre que o sujeito está em crise, né? Ou o sujeito está reflexivo, ou existe uma descentralização da identidade. Justamente porque a identidade no nosso passado elas eram mais sólidas, né? Hoje, quando você fala de identidade cultural, são identidades mais fluidas, híbridas, negociadas, e é por isso que os sujeitos eles são mais permissivos, construídos, hibridizados, e por isso também que os movimentos coletivos sociais, seja eles de qual tipo for, os movimentos sociais, a sociedade civil em si, também vai refletir essa crise identitária, essa descentralização do sujeito, essa hibridização de gostos, de costumes, de cultura. E aí, por exemplo, o surgimento de novos movimentos sociais, novas pautas sociais, novas agremiações em movimentos antigos. Por exemplo, o movimento LGBTQIA+, né? Então, olha só, quando a gente para pensar o movimento LGBT, né, que ia mais agora, essas adições de siglas é o que é uma reformulação, uma reconstrução desculpe, vou tomar. É uma reconstrução identitária dentro do próprio organismo social, digamos assim, e que vai refletir nessas dimensões de política. Política aqui entendido como uma ação que se coloca o bloco na rua, né, o coletivo na rua, né, o movimento negro também, o movimento feminista, os novos partidos políticos, os movimentos mais conservadores também estão se remodelando, estão em constante negociação, né? Bom, então, já adiantando, né, vou falar aqui um pouco sobre o conceito de Manuel Castells, né? A identidade é compreendida como fonte de significado e experiência de um povo, né? Isso é uma visão de identidade mais ampla. Já para Bauman, a identidade passa por um projeto contínuo de construção, permanecendo assim sempre incompleta, né? Isso porque a modernidade gerou um mundo fluido. Lembram das aulas de Bauman? Essa questão da fluidez em Bauman é exatamente a fluidez da identidade, a descentralização da identidade do sujeito pós-moderno. E aí a gente já pode pensar que os movimentos coletivos sociais também estão fluidos, estão líquidos, as pautas políticas estão líquidas e tudo isso perpassa pela questão do sujeito contemporâneo, né? Ou a formação do sujeito, tanto a formação do sujeito quanto a formação dos papéis sociais atribuídos a esse sujeito pelas estruturas sociais previamente dadas. Manuel Castells chama a atenção para a diferença que há entre identidade e papel, né? O papel seria aquela coisa dada de dentro, aliás, dada de fora para dentro, né? Socialmente construída. O coletivo atua mais.
enquanto a identidade é de dentro para fora, aquela escolha, né? Agora, é claro que isso é um caminho de mão dupla, né? Pessoal, então, assim, como eu tô gravando, vocês podem fazer perguntas e a professora pode ajudar, ou também eu posso responder depois nos comentários. Então, curta aí, se inscreve no canal da Educação Sergipe, é, curta os vídeos do PREUNI. O PREUNI é um programa público, né, de qualidade, é a escola pública, e vocês devem sempre estar atentos a curtir e compartilhar para que a gente alcance cada vez mais pré-vestibulandos e outros também que estão interessados aos temas, né? Mas vamos voltar lá a entender quais são esses tipos de identidade para Manuel Castells, né? O primeiro tipo é a identidade legitimadora. Anota aí no caderninho de vocês. A identidade legitimadora é introduzida pelas instituições dominantes, né? E tem como intenção a expansão de sua dominação, ou seja, a reafirmação do poder, né? Esse poder já dado previamente estabelecido socialmente, tá? Pensar identidade é pensar relação de poder. Aliás, pensar qualquer relação social é uma relação de poder, né? Da mais simples até a mais complexa. O segundo ponto, a identidade de resistência, né? O que é identidade de resistência, professor? A identidade de resistência passa a ideia de uma identidade mais reacionária e como forma dos autores sociais, né, se encontrarem em situações desfavorecidas em relação à dominação, né? Olha só, movimentos nacionais, nacionalistas ou movimentos supra-identitários, supra-partidários também, esses movimentos que invocam um sentido de existência e estabelecem uma fronteira entre eles e nós, o eu e o outro, né? Por exemplo, aqueles movimentos, aqueles conflitos do Oriente Médio, os conflitos da problemática da imigração, tanto na Europa como na América do Sul, aliás, no mundo todo, questão de xenofobia, formação de grupos mais radicais, formação de grupos neonazistas ou não, né? Formação de grupos de resistência cultural, grupos de reafirmação de identidade cultural também é uma identidade de resistência. Por exemplo, o movimento negro unificado é uma identidade de resistência, aquela que quer chamar a atenção para a relação desigual do poder, né? E aí daquela minoria que está ali necessitada e com legitimidade suficiente para se unificar, lutar e conquistar historicamente, né? Vocês sabem que o movimento negro unificado é um movimento muito forte, muito importante e necessário, mas o que o Castro está dizendo é que é a essência que faz o grupo se firmar, ok? É claro que grupos como a Ku Klux Klan nem deveriam existir, né? E grupos como o Movimento Negro Unificado devem existir. Eles são extremamente necessários e importantes, principalmente no nosso país, onde já foi tema debatido aqui também, mas o racismo estrutural é gritante, a disparidade sociocultural e histórica com a comunidade negra, que é maioria numérica no nosso país. O Brasil é um país de negros, mas não para negros. Então o movimento negro unificado se faz necessário existir nessa sua existência. E não só esse, posso citar aqui também o movimento LGBTQIA+, que também se faz necessário nesse Brasil de hoje. Urge movimentos de resistência, movimentos contemporâneos, modernos, movimentos que trazem essas novas pautas identitárias, né? Mas vamos lá, voltar para Manuel Castells.
O terceiro ponto é a identidade como projeto. Professor, e o que seria essa identidade de projeto? Ó, pessoal, se tiver muito baixo, aumenta o volume aí, é porque minha voz realmente não tá dando, tá? A identidade de projeto para Castles, certo? É aquele onde os atores sociais constroem uma nova identidade capaz de redefinir a sua posição na sociedade, tá? Representada um ideal a ser alcançado. Isso acontece muito com imigrantes, né? Ou as pessoas assimiladas por um processo de imigração. Existe casos, por exemplo, de asiáticos que migram para o Ocidente, que fazem, por exemplo, intervenções no próprio corpo, né? E aqui eu já digo, ó, lá na Universidade Federal Sergipe tem um professor que trabalha, está estudando isso, o corpo migrante e essas intervenções, é o professor Marcelo Alário Enes, né? Então, temos bons pesquisadores no nosso estado, então é a partir dele que eu posso estar relatando isso. Existem ocidentais, né, orientais, que necessitam de cirurgias, intervenções cirúrgicas, por exemplo, para largar o olho, para ser assimilado melhor no mundo ocidental, né? Em outras sociedades também, né? Então, aquela identidade de projeto é quando você tem uma finalidade e aí você precisa mudar sua essência, né? Vamos pensar, por exemplo, pessoas que saem de sua região e tem que esconder o seu sotaque nordestino para ser bem aceito no sul-sudeste do país, por exemplo, né? Ou em outro país para não sofrer um processo xenofóbico, entende, pessoal? Então é quando você tem um projeto, tá? Bom, lembrando aqui que Castro diferencia identidade, eu já falei, né? Aquela coisa que vem de dentro para fora, e papéis sociais, que é algo dado, certo? Mas eles são constantemente negociados entre si, estão em constante contato. A identidade influi o papel e o papel influi a sua identidade. E esse processo é sempre autoconstruído. Então, se a gente está falando de sujeitos modernos e identidade em relação a movimentos sociais, é claro que os movimentos sociais serão fruto desses processos identitários. Então, os movimentos sociais serão autoconstruídos também e terão identidades de resistência, identidade de projeto. Podemos pensar por exemplo, recentemente no Brasil contemporâneo, um grupo de pessoas que visava contestar o poder do Supremo Tribunal Federal. Então, eles tinham uma identidade, além de resistência, eles tinham uma identidade de projeto, né? Um projeto ilegal no país, né? Porque tanto que foram punidos, investigados. Mas olha só, uma identidade, um tipo de identidade, ela pode coexistir com outra, tá? Não impede. Era um grupo que se intitulava de 300 alguma coisa, que eu não vou nem dar muita bandeira, mas é um exemplo, né? Todo grupo, seja ele de direita ou esquerda, eles têm uma essência comum na sua origem, eles são movimentos sociais, tá? Bom, já o Stuart Hall vai nos lembrar que o sujeito está cada vez mais descentralizado. É um sujeito que está em crise, um sujeito que está deslocado. Então podemos pensar que os movimentos sociais estão assim. É por isso que surgem a todo momento novos movimentos sociais, né? Movimentos descentralizados, deslocados. E é por isso que vocês que estudaram já foi tema aqui, é recorrente esse assunto.
algo que a gente chama novos movimentos sociais ou movimentos sociais contemporâneos, que tem características fluidas, pautas identitárias aleatórias, fragmentadas, descentralizadas. Os corpos desses manifestantes, por exemplo, os Black Blocs, né? O movimento hippie, o próprio movimento LGBTQIA+, que os corpos também são difusos, diversos, diversificados. E isso também pode estar relacionado com a forma de produção do mundo. A gente está vivendo a era do descentralizamento, da era da flexibilização, né? Reflete também. A gente pode fazer aqui hiperlinks com modelo de produção. A gente tinha uma identidade anteriormente, até a década de 60 e 70, fordista, que surgiu lá na década de 40 e 50, né? E com o toyotismo e a acumulação flexível, a gente tem pautas identitárias também flexíveis, né? Just in time, né? Então, olha só como tudo está conectado. Então, olha só, o Stuart Hall, né, num livrinho fininho que existe, muito bom e é leitura obrigatória, a identidade cultural na pós-modernidade, né, e vocês podem achar na internet, disponível na internet, ele vai configurar três tipos de sujeito, né? São eles: o sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. Eu já estou finalizando, viu, turma? Calma, que já está acabando, tá? Olha só, o sujeito do iluminismo, né, consistia em um núcleo interior onde uma concepção de pessoas humanas era baseada como um indivíduo totalmente unificado, ou seja, uma coisa mais tradicional, dotado de capacidades de razão, de consciência, de ação, que emergia quando o sujeito nascia e se desenvolvia, mesmo permanecendo o mesmo em sua essência, se perpetuando ao longo da existência do indivíduo. Era uma coisa mais sólida, mais dada, mais construída. O centro essencial do eu era a identidade da pessoa, né? Então, o sujeito iluminista, você já nascia com a sua identidade, era praticamente dada. Segundo ponto, sujeito sociológico, tá? O sujeito sociológico para Stuart Hall refere-se à concepção de que a identidade é formada na intenção entre o eu e a sociedade, refletindo assim a complexidade do mundo moderno. Olha só, a gente está falando do mundo moderno, antes é o mundo iluminista, né? Então, um recorte temporal aí: iluminismo, modernidade, pós-modernidade, né? Feudalismo, final do feudalismo, surgimento do capitalismo, sociedade industrial e sociedade pós-industrial, tá? Tem um recorte temporal aí como plano de fundo que está alicerçando esse pensamento do Stuart Hall, né? Mas vamos lá. Refletindo assim a complexidade do mundo moderno, demonstrando que o sujeito não é autônomo e autossuficiente, era formado na relação com outras pessoas. Então era uma identidade mediada, certo? Mediando assim os valores, sentindo, mediada também por instituições, assim, valores, sentidos, símbolos presentes em relações sociais. A identidade perpassada ao sujeito é aquela identidade da estrutura social. E por fim, né, no pensamento do Stuart Hall, o sujeito pós-moderno é aquele sujeito onde a identidade não é permanente. Quando vocês pensaram no sujeito pós-moderno de Stuart Hall, é o sujeito líquido do Bauman, tá? É quase que a mesma coisa, né? Eles estão pensando na mesma sintonia. Então, olha só, é aquele pós-moderno onde a identidade não é permanente, em si imóvel, fluida, constante, processual, inacabada, que está se reconstruindo o tempo todo, tá? Então, continuamente mediada que acontecem as relações em trânsitos culturais. Sendo assim, o sujeito assume diferentes identidades, ou seja, mais de uma identidade. O sujeito moderno, contemporâneo, pós-moderno e contemporâneo é um sujeito com identidades fluidas, híbridas e múltiplas. Você tem várias identidades e que você vai ativar em diferentes situações, ok? Diferente do sujeito iluminista, do sujeito sociológico.
Olha só, o que mostra que a construção da identidade é algo que é definido historicamente, tá? Então, olha só o recorte temporal histórico que o Stuart Hall traz, né? Poderíamos aqui ainda falar sobre a identidade dentro de um contexto da globalização, né? Nessa questão do tempo, espaço, também na era da informação, né? Como fruto dessa globalização acelerada. Mas eu acho que basta dizer que a identidade está intimamente relacionada ao espaço e o tempo que o sujeito ocupa, tá? E por fim, para eu deixar aqui o espaço da professora Priscila, que ela vai se debruçar muito mais com vocês, é que o sujeito contemporâneo, a forma que esse sujeito se autoconstrói e autoconstrói as suas necessidades coletivas, vai influenciar na formação e que tipo de movimento social vai ser construído. É isso, pessoal. Muitas saudades de vocês nas aulas presenciais, na revisão. Vou me fazer sempre presente dentro do programa. Por enquanto, me mantenho presente aqui no Conversando com Sofia, que é algo que eu gosto muito de ter esse contato com vocês. E é isso, turma. Espero ter ajudado, espero que possamos alcançar vários pré-vestibulandos e que o Conversando Sofia seja esse momento de reflexão e criticidade também para vocês, tá bom? Um abraço a todos, excelente sábado para quem vai assistir depois, excelente dia, excelente vestibular, excelente vida para vocês. Um abraço a todos.